Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reformas eleitorais, reformas constitucionais. Seriam mesmo reformas ou mudança de modelo de Estado e abandono da Constituição de 1988? Propostas ainda mais complicadas por virem de um governo que não foi eleito. Um país em estado de exceção, em estado de choque, com os alicerces da democracia abalados e com os direitos sociais e trabalhistas suprimidos. Assim caminha o desmoronamento da República no último ano. Mas nem tudo é pó e ruína. Do lado de fora dos palácios, do Congresso Nacional e dos gabinetes, a população se organiza e apresenta caminhos para reerguer a nação. A iniciativa mais recente veio da Frente Brasil Popular, que acaba de lançar um plano de emergência, caso se confirme a saída de Michel Temer e as diretas já. A proposta, idealizada por dezenas de movimentos populares, organizações sindicais e políticas, amplifica vozes que vêm das ruas e aponta saídas para restabelecer a ordem constitucional democrática, defender a soberania nacional, enfrentar a crise econômica, reverter o desmonte do Estado e salvar as conquistas históricas do povo trabalhador. O horizonte das reformas populares está no centro da conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, convidamos Mariana Dias, diretora de Relações Internacionais da UNE, e Francisco Fonseca, cientista político da Fundação Getúlio Vargas e da PUC São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. Em mais um momento de intensa turbulência política, quando o descrédito em relação às representações políticas, aos eleitos, aumenta, um projeto popular surge como alternativa para tirar o Brasil da conjuntura de retrocessos. Quais os eixos principais do plano emergencial? Mariana. Primeiro, eu agradeço o espaço, a oportunidade de a gente poder falar sobre esse plano. O Plano Popular de Emergência, construído pela Frente Brasil Popular, a Frente Brasil Popular reúne diversos segmentos da sociedade, né? A maioria compostas por movimentos sociais, mas também agrega partidos políticos, intelectuais, personalidades da política e personalidades públicas do Brasil. Então, a construção desse plano, ele contou com a vivência dos movimentos sociais em relação a tudo que tem acontecido no Brasil, mas também com especialistas nos temas relacionados à economia, relacionados às reformas que estão em curso no país. E o plano ele é uma grande plataforma para que a gente possa apresentar para o Brasil qual o país que a gente quer viver. No último período, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu ter muito mais diálogo com o governo que tinha a sensibilidade de ouvir a população, de ouvir os movimentos sociais, de ouvir a sociedade civil sobre os determinados assuntos que eram debatidos no Congresso Nacional, discutidos e encaminhados no Brasil. Só que, após a ruptura democrática e com o estabelecimento do novo governo no Brasil, houve uma ruptura democrática e uma ruptura de diálogo também. Então, as reformas que estão em curso, as mudanças que estão acontecendo no Brasil, o povo brasileiro não é ouvido, não se sabe qual é a sua opinião por parte do governo, que, na opinião da Frente Brasil Popular, é um governo ilegítimo e golpista. Então, quando a gente lançou esse plano, é um plano para que os movimentos sociais sejam ouvidos, para que o povo saiba o que a gente pensa. E ele traz, assim, basicamente, como a sua principal questão, o restabelecimento da democracia brasileira e os rumos do país do ponto de vista da população e não decidido num gabinete com o presidente da República. Francisco, bem-vindo. Entra aí na conversa. Queria que você analisasse primeiro essa ideia das organizações sociais, né, dos movimentos populares, estarem querendo entrar no debate também, qualificar o debate público, trazendo plataformas e propostas concretas, né, para o debate e como plataformas de governo, seja
na conquista da diretas, quer dizer, antecipação das eleições de 2018, seja para as eleições de 2018, tá certo? Queria que você avaliasse esse tipo de iniciativa e também falasse um pouco de como é que você vê o plano de emergência, né? Ok. Bem, antes de tudo, eu queria agradecer o convite e dizer do meu prazer em estar numa das poucas emissoras que não está sob o jugo do mercado, que nós não temos patrocínio de empresas, né, dizendo que nós temos que falar, que nós não temos que falar. Então, primeiro, minha honra e meu prazer de estar aqui nesse debate. Acho que a iniciativa, né, da Frente Brasil Popular, que congrega um sem número de organizações, é de extrema importância, né? Porque o jogo político no Brasil, a partir do golpe que se deu, né, no ano passado, é um jogo das elites, fundamentalmente, né? Tudo que se passa nas instituições, né, majoritariamente nas instituições, é um jogo de interesse das elites. Então, o Supremo Tribunal Federal, né, não guarda a Constituição. Tanto é verdade que ele permitiu o golpe de Estado. Deveria ser o guardião e não é. Não é. O Ministério Público, que, né, pelo projeto de 88 seria um dos, né, zeladores da ordem democrática constitucional, o Ministério Público hoje, setores do Ministério Público, é importante não generalizar, porque há promotores e procuradores, né, extremamente comprometidos com a democracia, mas de modo, digamos, mais estrutural, o Ministério Público tem desempenhado um papel, né, favorável ao golpe de Estado, né? Vemos o próprio Tribunal Superior Eleitoral, as decisões são julgadas muito mais ao sabor, né, das circunstâncias políticas do que propriamente em termos do mérito. Veja o que é a Operação Lava Jato, né? Ou seja, a discricionariedade, né, a perseguição política que se faz lá, enfim. Então, não serão nas instituições. O Congresso Nacional. O que dizer do Congresso Nacional? Talvez da história brasileira, nem no Império, né? Talvez tenhamos algo tão bizarro como estamos observando. Então, não serão nas instituições. Mas é onde? No movimento popular, né? É na rua, né? E nas instituições representantes, né, da maior parte dos brasileiros, é que pode surgir algo que de fato diga respeito, né, aos interesses do cidadão médio e dos pobres no Brasil. Então, eu diria que a iniciativa, ela é absolutamente essencial. Ela é talvez o que tenha de mais importante, né, ao lado da greve geral, né, dos movimentos que têm ocupado as ruas e que têm demonstrado toda a sua indignação do desmonte que está ocorrendo no Brasil, né? É um grande, portanto, ao lado desses grandes movimentos, é uma grande novidade política, né, que pode, de fato, fazer a diferença ao pautar os movimentos como um todo e dar uma alternativa. Aquela história de que diz, mas quem se opõe, né, a este governo golpista não tem propostas. Tem proposta, né? As propostas aqui representam, portanto, um conjunto de diretrizes, né, nas mais diversas áreas, política econômica, política social, política tributária, não é isso? Movimento social, Estado de Direito, Estado Social, ou seja, um sem número de diretrizes, que evidentemente precisam ser, né, depois melhor desenhadas, porque aqui são diretrizes, mas que na verdade permitem, tanto num possível jogo eleitoral, eu digo possível, porque estamos em estado de exceção. Ninguém pode afirmar que haverá eleições no Brasil, ninguém pode afirmar o que vai ocorrer nesse país. É uma completa instabilidade promovida pelas elites com apoio das instituições. As instituições, reitero este ponto, hoje são desestabilizadoras da ordem social e da ordem democrática no Brasil. Então, se há algo que pode, de fato, estabelecer ou restabelecer, né, elementos democráticos e populares, é o que vem debaixo da sociedade e, portanto, a iniciativa da Frente Brasil Popular, capitaneando, né, um conjunto de instituições, é o que tem de mais importante, eu repito isso, né, é uma novidade política para enfrentar o jogo do rentismo, né, o jogo das elites que está presente nas instituições. Eu queria então agora aproveitar com essas duas análises iniciais, que acho que coloca bem para você que está nos assistindo, o sentido mais geral do plano de emergência feito pela Frente Brasil Popular, para colocar uma plataforma em debate para o Brasil nas próximas eleições. Esperamos que elas sejam ainda em 2017,
como direta já, com antecipação da eleição e o fim de um governo sem votos, né, um governo que não foi eleito, ou então com a eleição em 2018, que também esperamos que seja mantida naturalmente. Então, esse sentido geral, agora talvez a gente possa entrar um pouquinho dentro do plano e pensar em algumas coisas. Ele traz, entre outras perspectivas, o plano sugere uma coisa que já tem sido uma pauta de movimentos e de partidos políticos de esquerda, alguns deles, não todos, mas de uma auditoria da dívida pública no Brasil. Né? Por que os movimentos que fizeram o plano consensuaram a necessidade de uma auditoria da dívida, Mariana? Que é a dívida interna, né? Só para... Da dívida interna do Brasil, esclarecer. Né? Primeiro porque o principal argumento do governo que está aí para aplicar todas essas medidas impopulares é a tal da crise econômica que chegou no Brasil e que não pertence só ao Brasil. É uma crise no mundo inteiro, e a gente percebe que tem os Estados Unidos, a Europa, envolvidos também nessa instabilidade econômica que o mundo vive. E pensando nessa análise da crise econômica que existe, nós propusemos que coisas relacionadas ao nosso próprio país pudessem ser levadas em consideração. Será que para vencer a crise econômica, será que para tirar o Brasil de uma dificuldade econômica que se vive é necessário tirar os direitos dos trabalhadores, é necessário mexer nas camadas que mais precisam de proteção, que mais precisam de políticas e de incentivos, ou a gente pode tomar medidas como, por exemplo, a auditoria da dívida pública, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, como, por exemplo, criar impostos sobre automóveis de luxo que existem no Brasil e que não são taxados. Helicópteros, barcos, jatinho, avião particular, nada disso paga imposto no Brasil, nada disso arrecada imposto. Então, quando a gente fala sobre a auditoria da dívida pública, a gente fala como uma perspectiva de rever o que tem acontecido no Brasil. Agora, estou eu aqui me perguntando também o seguinte, uma dos argumentos que foram levantados e repetidos ad nauseam pela mídia corporativa, por exemplo, e pela oposição ao governo da presidenta Dilma, que foi legitimamente eleito, era de que o governo gastava demais, o tal déficit fiscal, e que ele teria passado a gastar demais, desequilibrando as contas públicas. A auditoria da dívida no Brasil, de algum modo, também é uma ferramenta para a gente colocar, no mínimo tirar a prova desse tipo de discurso. Quer dizer, houve mesmo um gasto excessivo, né, por parte do governo Dilma, que gerou a crise econômica. Esse era o argumento para a derrubada da presidenta, um dos argumentos, né? Para além daquele outro, então, totalmente extemporâneo e bizarro, que era o das tais pedaladas, né? É só olhar para o que está acontecendo no Brasil de um ano para cá para ver que pedalada fiscal, primeiro, não era crime de responsabilidade, e segundo, se não era crime de responsabilidade, está muito longe e muito menos relevante do que a gente está vendo em um ano as medidas do governo de plantão fazer, né? De todo modo, fazer uma auditoria da dívida interna, da dívida pública interna, também poderia, de certa maneira, colocar os pingos nos is para dizer, olha, quanto que a gente gasta com juro, onde a gente faz a nossa dívida, quanto a gente gasta com política social, quanto o governo gasta e poderia gastar, quanto a gente gasta com previdência, né? Porque uma dos argumentos para tal da reforma da Previdência é que ela é deficitária e vai quebrar o Brasil. Será que a Previdência é quem quebraria o Brasil? Para além de ajustes talvez necessários por conta da mudança do envelhecimento da população, etc., demográfica, né? Dá para a gente pensar isso também? Eu acho que a primeira análise que a gente precisa fazer é o que é gasto e o que é investimento, né? A gente percebeu que na década de 90... o sucateamento da universidade pública, da saúde pública, o pouco investimento por parte do Estado no fortalecimento do que é público no Brasil, era algo recorrente, né? Então, a gente via, por exemplo, a universidade pública quase fechou na década de 90. Então, a maioria do dinheiro brasileiro era investido, era gasto com dívidas e com juros e pagamentos a banqueiros. Na última década, com o governo Lula e com o governo Dilma,
a gente passou a ver um Brasil que investia em educação pública, que investia em saúde pública, que investia em programas sociais. Um Brasil que passou a dividir a sua renda, então, programas como Bolsa Família, programas como Minha Casa Minha Vida, que deram mais qualidade de vida, mais dignidade, tiraram uma grande taxa da população brasileira da linha da miséria, da extrema pobreza. E em cima disso vem o argumento de que o Brasil gasta muito, de que os últimos 2 governos tinham gastos excessivos. Mas passaram a falar sobre gastos excessivos justamente quando o Brasil passou a olhar para a população pobre. Na década de 90, quando se pagava juros, quando se pagava banqueiro, não tinha gasto excessivo. Agora tem. Então, qual que é a prioridade do Brasil? É pagar banqueiro ou é pagar educação? Então, a auditoria da dívida pública ela vai mostrar isso também. A maioria do nosso PIB ele é investido com pagamento de banqueiro, gente. Então, não dá para a gente achar que isso é normal, não dá para a gente achar que isso é mais importante e que isso equilibra mais a economia brasileira do que fazer a divisão da renda e promover bem-estar social e dar oportunidade para o povo brasileiro ter mais acesso, ter mais condição de ter uma educação, um emprego digno. Então, eu acho que o centro do debate da auditoria da dívida pública é justamente para que a gente saiba o que é gasto e o que é investimento. E onde o Brasil precisa investir e onde o Brasil precisa parar de gastar. Francisco, a auditoria é necessária? Eu acho que sim, embora nós já saibamos, né, pelo menos do ponto de vista macro, o que isso significa. Né? Então, por exemplo, juros da dívida interna custam por ano 400 bilhões. 400 bilhões. Bolsa Família, 20 bilhões. Um estudo do Márcio Postman mostra que 20 mil famílias detêm a dívida interna. Investidores internos e externos, estrangeiros, detêm a dívida interna. 20 mil famílias têm em suas mãos 400 São bilhões. Credores de São 400 credores. bilhões. E o Bolsa Família, com 0,2% do PIB, 20 bilhões, atende 70 milhões de famílias, de pessoas. 13 milhões de famílias, 70 milhões de pessoas. Bom, é macro, absolutamente macro. Só isso dá para ver que o argumento de gasto social como déficit público é uma lorota, é uma conversa, né, absolutamente que não tem nenhum fundamento. Né? Então, bom, isso nós estamos falando conhecido, muito genérico. De fato, uma auditoria e que já tem uma CPI, né, inclusive no Congresso, para averiguar as contas da Previdência, que de fato não é deficitária. Né? Se sabe que não é deficitária, embora o argumento, mais uma vez, mentiroso, diga que o é. Né? Então, na verdade, essa auditoria da dívida interna, no fundo, audita mais que dívida interna, se pensar bem. Né? É isso que a Mariana falou, investimento e gasto. Né? Na verdade, o país financia historicamente, e o governo Lula e Dilma, em que teve muitos avanços, como a Mariana colocou, mas que não deixou de pagar e que não enfrentou os banqueiros e não enfrentou a dívida interna, como não enfrentou nenhum grande poder, conciliou. E dentro da conciliação produziu muitos avanços, mas que poderiam ser maiores se houvesse um maior enfrentamento, como o da própria dívida. Né? Então, acho que é interessante mostrar a complexidade, né, do processo político brasileiro. Então, neste momento, né, em que a direita e que as elites, né, e elites não é um termo genérico, elite é Fiesp. Elites são grandes empresários, são os grandes bancos. Febraban, são investidores internacionais, são aqueles que, inclusive, desde Collor, vem no processo de desnacionalização da indústria brasileira, da economia brasileira. Né? Então, elite não é uma palavra genérica, que é uma crítica que se recebe. Toda vez que fala elite, quem é elite? Elite são grandes investidores, aqueles que estão na Fiesp. Não é à toa que o Paulo Scaff é o golpista, né, mais conhecido do... O Pato Amarelo. Exatamente, né? Exatamente, do Pato, né? Quer dizer, não é à toa, porque, na verdade, ele representa aquilo que não é mais a própria indústria brasileira, que está, de fato, acabando. Né? Ela foi profundamente desnacionalizada, no primeiro momento com Collor, segundo momento com Fernando Henrique, e agora, no terceiro momento, a pá de cal, né? Que é inclusive a desmontagem do setor de portos, né? Do setor de petróleo, das plataformas, tudo isso que era, né, da infraestrutura, tudo isso que está em torno de uma indústria nacional.
Né? Então, na verdade, é uma espécie de pá de cal daquilo que começou com o Collor, continuou com o Fernando Henrique. Então, isso são as elites. Né? Mas há diferenciações entre as elites. As elites rentistas e as elites desnacionalizadas é que estão promovendo o golpe. Não foram as elites que atuam no mercado interno brasileiro. Né? E a Fiesp não é mais uma elite, não representa mais uma elite nacional. Né? Então, estas elites, de fato, né, estão desmontando o Brasil porque tem os seus sistemas de tomada de decisão exteriores ao Brasil, fora do Brasil. Né? Então, me parece que a ideia do plano é muito interessante, porque, antes de tudo, é desfazer. Né? O plano tem que desfazer a destruição. A PEC 55. A PEC 55 é uma irresponsabilidade geracional. Quem disse isso? A ONU. Né? Técnicos da ONU na área social, ligado à Unesco. E é uma responsabilidade geracional congelar por 20 anos gastos de assistência, de educação e de saúde, e preservando na íntegra esses 400 bilhões que só tendem a crescer da dívida interna, entre outras dívidas. É algo absolutamente... Né? É um crime. Desleal, né, professor? É um crime que se está fazendo ao Brasil. E isto se dá, né, por obra destas elites desnacionalizadas e que encontram aqui no Brasil, né, apoio nas instituições, reitero. O Supremo Tribunal Federal hoje pelo menos parte do Supremo, né, não gosto de generalizar, é porta-voz dessas elites. O PSDB, antiga UDN, é porta-voz dessas elites internacionais. É isso? Né? Tanto é verdade que o Gilmar Mendes, que é o militante do PSDB no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, já disse abertamente que tem direitos demais no Brasil. A reforma trabalhista tem que fazer. Então, há um circuito, né, que ocorre dessas elites desnacionalizadas. Estou tentando dar nome para as elites. Né? Elas encontram, né, representantes nas instituições, né, no sistema partidário e, evidentemente, no sistema midiático oligopolizado. Né? Então, é este circuito que nos ajuda a entender um pouco a razão do golpe. Então, tentando finalizar, a questão, portanto, de uma auditoria, ela é muito importante para escancarar e aprofundar isso que nós sabemos no macro, digamos assim. Né? No geral. No geral, né? Quando formos investigar, vamos perceber que tem coisa muito pior do que isso, do que nós estamos falando aqui. Vocês tocaram em um ponto que eu queria aproveitar. Eu abri o programa de hoje, no off do vídeo de abertura, dizendo, questionando se a gente está falando de reformas, quando fala de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, da PEC 55, tal PEC do fim do mundo, do congelamento de gastos sociais por 20 anos, a terceirização, enfim, uma série de pautas que têm andado no Congresso, sido aprovadas ou em processo de aprovação, se elas são de fato reformas ou se elas são uma guinada, uma mudança no modelo de Estado brasileiro. Quer dizer, se elas significam rasgar a Constituição de 88, parte delas são PECs, né, são propostas de emenda constitucional, que mudam a própria lógica do Estado brasileiro e da democracia brasileira. Né? Solapam a democracia por um lado, como Mariana, por exemplo, já disse aqui, mas, ao mesmo tempo, mudam a estrutura do Estado brasileiro. Por mais que o Estado brasileiro tenha um monte de mazelas, a Constituição de 88, o processo da redemocratização, estabeleceu uma certa lógica, né, para o funcionamento do Estado. E esses ataques, de certa maneira, não exterminam, no fundo, essa lógica e propõem um novo modelo de Estado, que a gente poderia chamar uma espécie de neoliberalismo à brasileira. Neoliberalismo, recentemente saiu um livro do professor Rafael Valim, que diz que o estado de exceção, do ponto de vista jurídico, é a figura jurídica do neoliberalismo. Né? Quer dizer, que a gente não poderá viver no neoliberalismo sem ser sob o estado de exceção, que de certa maneira mantém a fachada, né? Mantém uma espécie de casca de democracia formal e trabalha, na verdade, com uma condição de produzir leis em movimento segundo os interesses e as conveniências das tais elites desnacionalizadas e rentistas a que faz referência o Francisco. Dá para falar que a gente está sofrendo um ataque
não só pontual a certos elementos da nossa estrutura de Estado, mas a própria natureza do Estado e da democracia brasileira? Primeiro, eu queria que Michel Temer fizesse uma campanha eleitoral propondo tudo que ele está fazendo hoje, né? Queria que ele fosse para a televisão, no programa eleitoral dele, falar que vai acabar com a aposentadoria, vai reformar o ensino médio sem perguntar a opinião de ninguém, vai pôr um teto, vai realizar uma PEC que põe teto nos gastos públicos para saber se ele seria eleito. Porque, para mim, eu acho que uma das piores coisas que tem acontecido no Brasil é a implementação de um projeto de Estado brasileiro que não foi aprovado democraticamente. Por mais que Michel Temer faça parte da chapa eleita da presidenta Dilma, essa chapa foi eleita com diretrizes que Com outro programa. já foram esquecidas, definitivamente pelo que Michel Temer tem feito. Então, isso, por si só, já é uma grande contradição, né? Um grande crime contra o povo brasileiro. E as características de um Estado autoritário que o Brasil tem vivido é algo muito preocupante, principalmente para nós de movimentos sociais, né? A gente realizou uma grande greve geral em Brasília no último período e a gente foi recebido no final da manifestação com a notícia de que o presidente da República tinha acionado o Exército para conter uma mobilização que pedia mais direitos. E implementado o estado de sítio. Porque definiu... Por determinado momento, até a votação das 7 leis dias. que ele quer 7 aprovar. dias e depois tornou 24 horas. Exato. Porque houve muita pressão. Porque houve muita pressão, rechaço de grandes personalidades da política, da sociedade brasileira. Então, mas se não houvesse, talvez o Exército estivesse passeando pelas ruas tentando manter a ordem democrática do presidente da República até hoje. Então, há uma tentativa de distorcer o projeto político, mas também de distorcer a forma do Estado brasileiro se organizar. Porque não respeita mais o voto, não respeita mais as instâncias, as estruturas de Estado brasileiros altamente desrespeitadas por aqueles, inclusive, que fazem parte dela. Então, é um Ministério Público que não cumpre mais o seu papel, é um Judiciário que não cumpre mais o seu papel, não generalizando o óbvio, mas... de uma forma muito agressiva, é um Congresso Nacional que não cumpre mais o seu papel, porque os que estão ali estão para falar em nome do povo e não conseguem ouvir o que o povo fala, muito menos reproduzir o que o povo precisa. Então, existe uma reorganização do Estado brasileiro para um Estado de exceção, para um Estado autoritário, travestido de democracia, o que ainda é pior, travestido de liberdade, de totais condições para o povo brasileiro se expressar. Isso é muito difícil. Para nós, somos do movimento social, para a UNE, que viveu a ditadura militar, que combateu a ditadura militar, que derrubou um presidente da República, porque a UNE fez uma grande campanha pelo impeachment do Collor, mas respeitou todo o ritual, comprovou crime e participou dessa campanha de uma forma muito responsável. Então, é preocupante. E a Constituição de 88, coitada, está no leito de morte, porque de PEC em PEC a gente vai destruindo uma Constituição que foi feita de uma forma tão brilhante como foi feita. E sem nenhum debate, né? Sem nenhum debate, porque a Constituição do Brasil é perfeita? Não é. Precisa melhorar, mas é uma Constituição cidadã, que teve um debate com a população, que houve uma intensa participação popular, um amplo debate sobre a legislação que ia imperar no Brasil. Então, é muito difícil o que tem acontecido, é muito grave, muito preocupante. E o plano vem para falar sobre essas coisas, né? Para falar sobre a necessidade de defender a soberania nacional, para falar sobre a necessidade de defender a Constituição, de defender as estruturas do Estado brasileiro que precisam melhorar, mas não podem retroceder como tem acontecido. Então, é uma situação complicada que o Brasil vive, mas ainda bem que tem movimentos sociais em alerta. O Francisco, quero te ouvir sobre isso também, mas preciso fazer o nosso intervalo, então vou ouvir o Francisco sobre essa questão da mudança de modelo de Estado no Brasil assim que a gente voltar do intervalo. Não sai daí.